Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira de tratamento de saúde de nossa Casa Espírita Cantinho de Jesus. Hoje, com alegria, dando continuidade à programação. A primeira parte, estudando o livro Justiça Divina. E a segunda, renovando atitudes. No livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 19, Emmanuel vai trazer para nós o título: Omissão. Omissão. Bom, na noite do dia 24 de março de 1961, foi lida a primeira parte do capítulo 7, no inciso ou artigo de número 6, da obra Céu e o Inferno. Então, nós estamos estudando essa obra com este livro Justiça Divina. É o convite da espiritualidade. E neste capítulo 7 da obra Justiça Divina, nós temos o Código Penal da Vida Futura. É importantíssimo que nós, espíritas, saibamos os 33 artigos deste Código Penal. É para nós um código de ética fundamentado na moral ensinada e exemplificada por Jesus. Que possamos, embora não vamos colocar aqui que todos saibam os 33 artigos de cor e salteado, pelo menos alguns deles nós precisamos conhecer, compreender, assimilar, trazer para o nosso dia a dia. Por que Emmanuel coloca o título do capítulo 19 de omissão? Bom, porque nessa noite do dia 24 de março de 1961, há 60 anos atrás, o grupo do qual Chico Xavier se encontrava presente, e após a leitura eles dialogavam, e Emmanuel, por intermédio de Chico, dava o seu parecer mediante a lição que foi lida naquela noite. O artigo 6, ou o inciso de número 6, diz assim: o bem e o mal que se faz são o produto das boas e das más qualidades que se possui. Não fazer o bem que se poderia fazer é, pois, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não apenas por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia fazer e não fez durante a sua vida terrestre. Artigo 6, ou inciso de número 6, do Código Penal da Vida Futura. Aqui, Allan Kardec, o codificador, ele está reforçando o que os espíritos lhe responderam à questão de número 642 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec questiona a espiritualidade, que basta não fazer o mal para agradarmos a Deus, pelo fato de nós não fazermos o mal, isso já é o suficiente aos olhos do Pai Maior? E os espíritos responderão justamente isso que Kardec aqui o diz. Que cada um de nós responderemos por todo o bem que deixamos de fazer ou realizar. Isso é muito sério. O que significa fazer o bem? Realizar o bem? Qual é a definição que os espíritos nos dão de bem e mal? No Livro dos Espíritos,
na questão 630, nós temos a definição. O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. E o mal, tudo aquilo que dessa lei se afasta. Para que eu possa realizar o bem, eu preciso conhecer, compreender a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Bom, aí entra um outro campo que nós não vamos aqui desenvolver. Mas, para nos alertarmos da importância de conhecermos, de compreendermos, a fim de que possamos, através do conhecimento, fazer uma reflexão, uma análise, uma meditação. Isso é muito importante, porque somente assim nós conseguiremos nos sensibilizarmos para sentir, para avançarmos as etapas de vivermos. Bom, este método é proposto por um espírito de grande envergadura, quando esse espírito, que esteve encarnado na Terra com o nome de Alcione ou Alcione, na obra Renúncia, por Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz a uma família quando eles se assentavam para ler e comentar o Novo Testamento. E ela vai dizer, naquele momento em que ela foi convidada, está no capítulo 3 da segunda parte da obra Renúncia. O título do capítulo é Testemunhos de Fé. Alcione pergunta, qual é o método que vocês utilizam para estudar o Novo Testamento? Veja bem, nós estamos no ano de 1600 e pouco, em Paris. Ela nasceu na Espanha, devido à trama, ela chegou a Paris, foi trabalhar na casa de uma próspera família, e nessa próspera família, ela sabia que estava assentada à mesa com o seu pai biológico, sem que ele pudesse saber. É a trama da história, nós vamos contar. Quem quiser ler o livro, depois leia o livro e estude o livro. Mas nos chama atenção porque Alcione pergunta, qual é o método? E aí ele vai responder, o sogro do pai dela, senhor Jacques. A gente faz a leitura de 10 a 15 versículos, fazemos um comentário, fazemos a prece. Presentemente, nós estamos na segunda carta de Paulo a Timóteo. Olha que coisa interessante. Isso quer dizer que eles já haviam passado pelo Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, Atos dos Apóstolos, Carta aos Romanos e por aí vai. Nós vamos falar as cartas de Paulo aqui agora, né? Estavam já na segunda carta. Aí ela diz assim, lá na Espanha, nós estudávamos o texto e líamos apenas um versículo, e este versículo servia como um material para várias noites de diálogos e interpretações. Aprendi isso com meu tutor, Padre Damião, uma das reencarnações de Emmanuel. Então, Emmanuel, o benfeitor espiritual de Chico e de todos nós, quando ele vai propor a lição no livro Justiça Divina sobre omissão, ele sabe do que está falando. Porque ele viveu experiências. E dentro dessas experiências, Alcione coloca para aquela família aquilo que ele, Emmanuel, viveu nas suas existências. Conhecer a obra do Cristo. Meditar
em tudo aquilo que essa obra nos chama a atenção, principalmente o exemplo do Cristo. Sentir, nos sensibilizarmos para podermos viver. Para fazer o bem, é preciso estarmos receptivos ao amor. Porque, caso contrário, nós estaremos apenas operando de forma maquinal. Então, voltando de novo, na colocação de Kardec, o bem e o mal que se faz são o produto das boas e das más qualidades que se possuem. O produto das boas e das más qualidades que se possuem. O que representa este produto? Qual é o produto das boas e das más qualidades? Aonde ele está inserido? Onde ele está impregnado? No nosso inconsciente. Nós agimos na atualidade conforme o nosso inconsciente se projeta. E temos a oportunidade, na atualidade, com o nosso consciente, renovarmos aquilo que um dia fizemos de errado ou deixamos, conforme Kardec colocou, de fazermos o bem. Adelano, por que está no inconsciente? Porque nós já vivenciamos e já está conquistado por nós. Então, é o produto que nos apresenta. É o produto que nós oferecemos à atual existência. Bom, se o produto é mau e se ainda estamos sendo resistentes a realizar o bem, Kardec diz, não fazer o bem que se poderia fazer é o resultado de uma imperfeição. Somos espíritos imperfeitos, ainda, pois nos encontramos na terceira ordem da escala espírita. É isso mesmo, né? Conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Na obra Renúncia, segunda parte, Tatiana, capítulo 3, intitulado Testemunhos de Fé. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer, não apenas por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia fazer e não fez durante a sua vida terrestre. Este é o artigo 6 do Código Penal da Vida Futura. Aí vem o Espírito Emmanuel nos propor, na obra Justiça Divina, no capítulo 19, cujo título ele vai trazer omissão, chamando-nos já a atenção. Será que nós temos sido omissos? Bom, então ele vai relatar para nós alguns pontos e cada um de nós vamos pensar um pouco, refletir um pouco. Hoje é sexta-feira, nós temos aí não somente a sexta, mas o sábado e o domingo, né, para refletirmos. Asseveras não haver praticado o mal. Contudo, reflete no bem que deixaste à distância. Não permitas que a omissão se erija em teu caminho por chaga irremediável. Imagina-te à frente do amigo necessitado, a quem podes favorecer. Não te detenhas a examinar processos de auxílio. É possível que amanhã não mais consigas vê-lo com os olhos da própria carne. Eu estou me recordando aqui agora da obra Nosso Lar, pelo espírito André Luiz, através de Chico Xavier,
Quando André Luiz estava lá no Ministério da Regeneração, e no Ministério da Regeneração havia um braço que pertencia a ela, que chamava as Câmaras de Mortificação, que ficava bem próximo ao parque hospitalar que se encontrava no Ministério da Regeneração. E André Luiz chegou lá, começou a trabalhar, muito feliz, e precisava de trabalhadores à noite, porque ia chegar uma caravana de irmãos que foram acolhidos nas regiões umbralinas. E quando essa caravana chegou, André Luiz ficou meio que sem jeito, porque ele viu um senhor e ele sabia quem era aquele senhor. Ele ficou envergonhado. E aí ele vai comentar com uma das personagens da obra, que era a enfermeira Narcisa, e ela diz a ele: olha, se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de ir lá falar com ele e dar um abraço. Porque ele, agora veio o nome Silveira, é o nome deste irmão, é muito ocupadíssimo. E talvez você não terá outra oportunidade de vê-lo como agora está o vendo. Isso no plano espiritual. Agora, Emmanuel está chamando a atenção aqui, é possível que amanhã não mais consiga vê-lo com os olhos da própria carne. Isso é fato. Às vezes, nós conversamos com uma pessoa hoje, 2, 3 dias depois, vem a notícia: fulano desencarnou. Desencarnou, tá, gente? Não morreu, não. Porque morte não existe. Desencarnar é a alma emancipar do corpo e voltar ao plano espiritual. Pois é. André Luiz foi lá. Conversou com ele. E o Silveira lhe deu um abraço e falou assim: André, você aqui? Não sabia que você já tinha retornado. E seu pai? Porque na trama, o pai de André Luiz, com o consentimento de André Luiz, fez um mal a Silveira e à família de Silveira. Aí André Luiz ficou pigarreteando para tentar pedir desculpas, para tentar pedir perdão. Ele disse assim: não venha com lembranças, porque a atitude do seu pai foi tão importante para mim, para a minha família, porque por intermédio dela, nós crescemos diante da vida. Está lá na obra. Às vezes, chegam situações adversas até nós para nos reposicionarmos, para nos reajustarmos diante da atual existência, e muitas das vezes nós deixamos escapar esta oportunidade. Pelo fato de não mantermos uma sintonia, uma vibração com o bem. Isso é deixar de fazer o bem. Mas continua Emmanuel. Supõe-te ao pé do companheiro sofredor, a quem desejas aliviar. Não demores o socorro preciso. É provável que o abraço de hoje seja o início de longo adeus. Que o abraço de hoje seja o início de um longo adeus. Eu estou me recordando aqui agora do nosso irmão Washington. As nossas vibrações para ele. Por que eu estou recordando dele? Porque antes da pandemia, nós fizemos um estudo em 2019, no Cantinho, nessa época, sobre a questão do suicídio. E o Washington estava lá no salão. Esse estudo está gravado, tá, gente? Está lá no YouTube do Cantinho. E ele fala. E nós comentamos sobre a desencarnação e dissemos assim: pode ser que na semana que vem, muitos dos que estão aqui no salão não estejam.
E veio a pandemia, se fechou tudo. O nosso irmão teve um processo de reajustamento do seu espírito diante da lei, retorna ao plano espiritual, sem poder receber um abraço de nenhum de nós. Sem poder mesmo receber alguns familiares, porque naquele período da pandemia, nem o enterro digno aqueles que desencarnaram puderam ter, muitos deles, sem presença de familiares. Então vai o nosso carinho ao nosso amigo, ao nosso irmão, ao nosso companheiro Washington, que está nos ouvindo neste momento, no salão do Cantinho de Jesus. Um grande abraço, Washington, e aos companheiros que aí se encontram também e que fizeram parte da família, que fazem parte da família Cantinho de Jesus. Não adies o perdão, nem atrases a caridade. Abençoa de imediato os que te firam com o rebenque da injúria e ampara, sem condições, os que te comulgam a experiência. Se teus pais, fatigados de luta, são agora problemas em teu caminho, apoia-os com mais ternura. Se teus filhos, intoxicados de ilusão, te impõem dores amargas, bendize-lhes a presença. Se o trabalho espera por tuas mãos, arranja tempo para fazer. Se a concórdia te pede cooperação, não retardes o atendimento. Não percas a divina oportunidade de estender a alegria. Tudo o que enxergas entre os homens, usando a visão física, é moldura passageira das almas e forças em movimento. Faze em cada minuto o melhor que puderes. Seja qual for a dificuldade, não desertes do amor que todos devemos uns aos outros. E se recebes em troca pedra e ódio, vinagre e fel, sorri e auxilia sempre. Porque é possível que estejas hoje na terra diante dos outros ou os outros diante de ti pela última vez. Fecha Emmanuel essa lição maravilhosa, cujo título é Omissão, ao interpretar o artigo 6 do Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7, na primeira parte da obra Céu e o Inferno. Que Jesus possa nos amparar, nos fortalecer e que nós possamos, a cada dia, não perdermos as oportunidades de fazer o mínimo que seja a quem quer que seja. Porque todo o bem que deixarmos de realizar, por si só, conforme os espíritos superiores, já é um mal. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos convidar agora o nosso irmão, nosso amigo Telmo, para nos trazer as lições da obra Renovando Atitudes. Uma boa noite a todos. É com você, Telmo. Esteja à vontade, meu amigo. Boa noite, meu amigo Delano. Boa noite, meninos e meninas do Cantinho de Jesus. Com muita alegria que a gente se encontra aqui para renovar atitudes, né? Renovar atitudes, com alegria, né? De ver esses amigos aqui. Como é gostoso lembrar do Washington, viu, Delano? É muito gostoso lembrar do Washington, muito gostoso. Companheirão, né? Delícia, viu? Bem lembrada a sua colocação, sensacional. Pois vamos reforçar o nosso abraço carinhoso nesse amigo, em todos os amigos
que estão conosco nessa noite, no Salão do Cantinho e em nossos lares. Que a nossa fala possa ser tranquila, gostosa de ouvir, e que nos leve a meditar nas máximas do Cristo, nos seus ensinamentos. E é por isso que a gente deita agradecimentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, agradecendo imensamente a oportunidade que estamos tendo de ter convivido, de conviver com vocês e podermos estudar um pouquinho. O livro que nós estamos estudando é o Renovando Atitudes, uma psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Nós estamos no capítulo 7, intitulado Eu Não Merecia. E o Hamed traz um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E outro dia, estudando um pouquinho, eu fui ler os Salmos. E o Salmo número 1 fala do bem-aventurado. Vocês sabiam disso? O Salmo número 1 identifica o bem-aventurado. E eu fiquei encantado com essa definição. Bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de noite e de dia. Bem-aventurado é aquele, como diz Kardec, os benfeitores na obra da doutrina espírita, é aquele que observa o universo e a si e busca se melhorar. Bem-aventurado. Todo aquele que busca ter como referência, como ícone maior, o Cristo e as leis divinas. Olha que bacana, né? Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de noite e de dia, e a pratica de noite e de dia. Adorei essa definição lá que o Salmos traz para a gente. Então, bem-aventurados os aflitos. E essa é uma das bem-aventuranças complicadas, porque as pessoas que não têm uma sensibilidade ou não esteja buscando as coisas superiores, vão ler essa bem-aventurança e vão ficar perdidos. Vão ficar perdidos. Felizes somos nós, que já entendemos um pouquinho o que é bem-aventurado e já entendemos um pouquinho o que são os aflitos. E aí eu me coloco na condição dos aflitos, porque eu fico olhando a minha biblioteca em casa, eu fico olhando os nossos estudos. Gente, eu fico aflito nas minhas condutas diárias. Eu falo assim, por que eu não consigo colocar em prática? E aí eu entendo quando eu penso bem-aventurados os aflitos para ser melhor. Olha que aflição gostosa. Olha que aflição boa. Ver o mundo do jeito que ele está, perceber a aflição, a minha, a dos companheiros, e a gente faz aquela força para deixar de ser aflitos. Será que era isso que Jesus estava querendo dizer quando ele falou bem-aventurados os aflitos? Aquele que tem a consciência desperta, que está em guerra consigo. Aí eu lembro do Cristo, não vim trazer a paz, mas a espada. E eu brigando comigo, nós brigando com nós, cada ato, cada palavra equivocado. E aí a gente imediatamente olha e fala assim, não, mas de novo, Theo? De novo? Sabe? Aí a gente entende essa espada saudável que precisa cortar mesmo, intimamente, precisa cortar, sabe? Dilacerar para que a gente tire essa vinculação com os hábitos não bons. Por isso que é gostoso estudar o Hamed aqui no Renovando Atitudes, porque ele traz para a gente uma proposta de um novo corte que precisamos fazer em alguns pontos delicados da nossa caminhada.
o título da lição é Eu Não Merecia. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 3, ele fala assim para nós: por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? A pergunta aqui é muito interessante para nós que conseguimos ver além da matéria, além do corpo físico. Porque se a gente lê a frase solta, a gente vai concordar com a frase. Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Nós sabemos que tem um projeto reencarnatório que justifica muito bem o nascer. Não é verdade? Nós sabemos disso. Então, o local que nós nascemos é escolhido para nos promover a seres melhores. É uma oportunidade de estar lapidando a nós, aos que nos circundam, nossa família e a sociedade. Então, a gente entende um pouquinho melhor por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Olha, novamente, um equívoco na pergunta, né? Sem nada terem feito para justificar essa posição. Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Novamente, um olhar muito raso. Muito raso. E aí, o Hamed traz outro trechinho. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. Olha que interessante. Então, a gente olhando para nós, percebendo-nos, nós temos a certeza que existe uma causa. E uma vez que Deus é justo, bom, misericordioso, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Amigos e amigas, aqui ele trouxe um padrão muito elevado, que é o padrão divino, de Deus. Uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. E aí, para nós, fica muito difícil a gente tentar fazer um entendimento da justiça divina, da justiça do Cristo, da justiça nossa, porque existem diferenças e gradações. A justiça divina, em qualquer ambiente, ela é sempre fomentadora da bondade, do bem. E nós ainda não conseguimos olhar e entender. Porque muitas das vezes a gente fica limitado ao corpo físico. Muito limitado ao corpo físico. Os amigos aí estão me vendo, mas vocês não reparam como eu sou manco do pensamento, como eu sou coxo da fala. Vocês estão olhando meu corpo físico, mas e o meu espírito? E os meus sentimentos paralisados? Então, a doutrina espírita traz essa possibilidade de entendimento do além. E é interessante, amigos, a gente refletir sobre o que é real e o que é ilusório. O ilusório tem fim. O real é eterno. O que é verdadeiro não finda-se, transforma-se. O que é verdadeiro. Então, muitas das vezes,
E agora, por exemplo, nós estamos olhando aqui, nos vendo, vendo paredes, vendo equipamento. Isso tudo que nós estamos vendo não vai passar por um processo de final de inutilização? Agora, as coisas espirituais, as virtudes alcançadas, a bondade, a misericórdia, a caridade, que a gente não consegue pegar, ela terá fim? Então a gente fica pensando nessa bondade, nessa justiça divina. E precisamos sim fazer um exercício muito grande para poder olhar para aquele companheiro, aquela companheira que vem com uma dificuldade física e a gente, muitas das vezes, fica com dó e a gente não vê ali a bondade de Deus. Quem já teve a oportunidade de ver lá os meninos na casa, meninos, né? Meninos para Jesus, né? A gente olha para aquelas crianças na rua mesmo, né? Quantos cadeirantes, mãezinhas empurrando os filhinhos, todo atrofiado. E a gente olha e esquece de fazer uma prece. Eu não merecia. Não é o título da lição de hoje? Aí a gente começa a ampliar o nosso olhar e ver ali a oportunidade naquela cadeira de roda de um companheiro que está se reerguendo. E a gente devia era bater palmas para ele. Isso, vai! É isso mesmo. Desiste não! Firme! Porque está todos ali, a família toda envolvida no soerguimento daquele irmão. Todos envolvidos para o bem daquele companheiro. Isso é lindo do ponto de vista do Cristo, do ponto de vista de Deus. Mas muitas das vezes a gente tem um olhar ainda manco, né? Atrofiado com relação a isso. Nós somos no livro Paz e Libertação, psicografia do Chico, na lição 6, intitulada A Vida Eterna, que é do Emmanuel, e o benfeitor fala para a gente assim: não nos conformemos à pura condição de ouvintes diante das verdades eternas. Olha que linda a frase. Não nos conformemos à pura condição de ouvintes diante das verdades eternas. Como classificar o aluno que estuda indefinidamente sem jamais aprender? Ou o homem que desaprova sem experimentar? Recordemos, diz Emmanuel, que tudo na vida é causa e efeito, ação e retribuição. Quem realmente descobre algo importante para o bem, realmente não foge a demonstrações. Quem planta com segurança, colhe a tempo. Quem examina com atenção, adquire conhecimento. Quem analisa com imparcialidade, alcança o altar da justiça. Quem estima as indicações valiosas, procura segui-las. Olha que lindo isso. Quem estima as indicações valiosas, procura segui-las. Quem sinceramente ama, auxilia sempre, agindo em favor do objeto amado. Emmanuel, no livro Paz e Libertação, lição número 6, A Vida Eterna. E aí vamos ao Hamed comentando aqui essa questão do bem-aventurados aflitos. Hamed começa assim muito filosófico
E ele fala assim: assumir total, preste atenção na palavrinha, assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. Assumir total responsabilidade. E ele vai esmiuçar isso um pouquinho mais ao longo da lição. Porque a ideia do amigo espiritual, a ideia do Cristo, a ideia de Deus, é que a gente tome posse da nossa vida. Como bem diz Paulo aos Efésios, lá no seu capítulo 5, 16. Tome posse, desperta tu que dorme, e o Cristo estará contigo. Nosso despertar não é despertar para ver as coisas externas, é despertar para ver as coisas internas. A minha ação sobre o dia, a minha total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em minha vida. Gente, isso aqui é um diferencial, é um divisor de águas. Divisor de águas. E ele continua dizendo: a tendência nossa é em acusar a vida, acusar as pessoas, a nossa tendência, acusar a sociedade, acusar o mundo, enfim, e acusar o mundo é tão antiga quanto o gênero humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim. Olha só que crime que o papai, a mamãe, a sociedade fez, hein? O vovô, a vovó. Dá àqueles que ama um raciocínio desse quilate, achando que o correto é acusar o terceiro. Acusar o terceiro. Censurando todos e tudo, nunca examinando o nosso próprio comportamento, que, na verdade, decide a vida em nós e fora de nós. Olha que interessante. Vocês já viram aquela expressão de estar com a faca e o queijo na mão? O mineiro tem muito isso, né? Estar com a faca e o queijo na mão. É. A vida que nós temos hoje foi porque, num outro momento, nós não soubemos comer esse queijo. Nós não soubemos partir o queijo. Comemos tudo numa tacada só. Ou deixamos para muito depois. Ou não dividimos. Ou usamos mal os recursos que estavam em nossas mãos. O Hamed continua dizendo assim: assimilamos o, abre aspas, mito do vitimismo, fecha aspas. Assimilamos. Gente, assimilar é ver alguém fazendo ou acontecendo e a gente adquirir aquilo. Assimilamos o mito do vitimismo nas mais remotas religiões politeístas vivenciadas por todos nós durante as várias encarnações. Quando os deuses temperamentais nos premiavam ou castigavam de conformidade com as suas decisões arbitrárias. Por termos sido vítimas nas mãos dessas divindades, é que passamos a usar as técnicas para apaziguar as iras divinas, comercializando favores com oferendas a Júpiter no Olimpo, a Netuno nas atividades do oceano, a Vênus nas áreas afetivas e a Plutão, deus dos mortos e dos infernos.
que o Hamed está tentando trazer para a gente? Que nós assimilamos isso em nossas outras vivências, nossas outras experiências. E ela está presente aqui hoje. Porque se assimilamos, foi porque naquela época nós gostamos dela. A gente dava um presentinho para os deuses e a vida melhorava. A gente fazia tudo num culto cego e irracional e as coisas melhoravam. E aí nós fomos gostando desse processo. Não está bom? Deixa eu dar um presentinho para ver se melhora. Não está legal? Deixa eu adular fulano para ver se melhora. Sempre uma troca, sempre um negócio com a divindade. Nós fazemos isso hoje. Quando muitas das vezes realizamos as nossas tarefas de olho no bônus horas. Nos bônus horas. Aí um dá no tapinha nas costas para você, hoje você ganhou 5 bônus horas. Hoje você ganhou 10 bônus horas. Negócio. Eu vou na casa espírita para ver se meu marido melhora. Ver se meu filho sara. Negócio. Eu vou fazer uma novena. Negócio. Gente, não é que não funcione, não. Não é que não funcione. Mas com base no negócio e sem o esclarecimento, sem o seu conhecimento, nós não estamos atirando no alvo equivocado, não? Porque o processo é de conhecermos a Deus, de sermos filhos, e não um bom negociante. Olha que interessante isso. Sempre comprar a tranquilidade, comprar a paz. Vou trabalhar para me ficar em paz. Vou comprar isso para me ficar feliz. Olha como é que a gente está trocando. E lá no livro Nosso Lar, o Lísias explica para o André Luiz essa questão do bônus horas. E o Lísias fala assim, olha, isso está terminando. E ele dá o exemplo da irmã veneranda, que trabalha há anos e tem inúmeros bônus horas, mas ela não faz uso. Porque o intuito dela é de auxiliar. Sempre. Então, a ideia não é para melhorar fazer isso. Não, a ideia é ajudar. Ajudar. Constantemente. Como Jesus nos lembra. Meu pai trabalha até hoje e eu também. Qual que é a paga de Jesus? Qual que é o negócio de Jesus? Qual que é o negócio de Deus? Porque o trabalho, na nossa concepção, é cansativo, é para adquirir alguma coisa. Qual que é o negócio de Deus? Vocês já pensaram nessa perguntinha? Eu lembro de um amigo que ele falava assim, Telmo, debaixo desse angu tem caroço. Debaixo desse angu tem caroço. Presta atenção. Você ainda vai achar um caroço. Qual o negócio de Deus? Nós vamos descobrir. Só que não agora. Porque nós não temos capacidade mental para poder entender por que o Pai trabalha. Por que o Cristo trabalha. Nós temos algumas dicas, né? O amor. Mas não esse amor vazio, esvaziado que a gente tem visto por aí. Eu amo meu cachorrinho. Nossa, meu filho é o meu gatinho. Olha só como é que a gente... Nossa, eu sem esse carro não sou nada, sem essa casa eu não sou nada. Olha que amor vazio. Não é esse amor que nós estamos falando. É um amor que não para de nos concitar ao trabalho enquanto o outro não estiver bem.
O outro precisa estar bem. E Jesus fala isso no seu evangelho. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Confiança. Confiança. Olha que interessante a proposta dos benfeitores. Bezerra de Menezes recebe o convite de Maria para poder ir para trabalhar em outro orbe. E aí ele vira para o mensageiro e fala assim, ó, pergunta para Maria se eu não posso ficar aqui, porque aqui ainda tem muitos que choram. Eu só gostaria de ir embora quando todos saíssem das aflições. Começa a se enxergar a alma, o espírito, na sua labuta. E aquele benfeitor, aquele amigo, entende que pode contribuir, pode inspirar, pode estar junto, sem comércio, sem tomar lá da cá, sem ação e reação, mas com causa e efeito. Uma das grandes diferenças, amigos, entre ação e reação e causa e efeito é o elemento divino. O elemento divino. Ação e reação é 5, recebe 5 de volta. Ação e reação. Mandei na parede, vai voltar em mim. Ação e reação. Causa e efeito, não. Causa e efeito tem um elemento divino. Porque se Deus fosse cobrar exatamente o que fizemos, nós nunca daríamos conta de pagar. Mas Deus coloca misericórdia. O amor cobre uma multidão de pecados, de equívocos. Então, na lei de causa e efeito tem um elemento divino, a misericórdia de Deus. E aí o Hamed continua a nos lembrar dessas nossas existências, das nossas outras vivências. Ele fala assim, aprendemos a justificar com desculpas perfeitas. Gente, vocês conhecem alguma desculpa perfeita? Aprendemos a justificar com desculpas perfeitas os nossos desastres de comportamento. Olha só, aprendemos. Não, quando acontece isso, eu tenho que falar isso para o meu pai, isso para minha mãe, assim, assim, assim. Desculpa, perfeito. Justificar os nossos desastres de comportamento. Desastres de comportamento. Dizendo que fomos desamparados pelos deuses, terceirizando, né? Que a conjunção dos astros não estava propícia, terceirizando de novo. Que a lua era minguante e que nascemos com uma má estrela. Tudo externo. Ainda muitos de nós, diz o benfeitor, acreditamos ser vítimas do pecado de Adão e Eva e da crença de um Deus judaico que privilegia um povo e despreza os outros, surgindo assim a ideia da hegemonia divina das nações. As questões de sangue, né? As questões de sangue. E aí me veio aqui à mente o Chico, quando volta do hospital, que a esposa do seu irmão, o Chico também, ele estava hospitalizado, estava no Golba Veloso, aí o Chico chorando, aí o Emmanuel aparece para ele e fala, Chico, por que você está chorando? Ah, não está sabendo? Minha cunhada está internada e ficou um menino paralítico aqui, como é que eu vou fazer? Mas por que você está chorando, Chico? Não, porque é da minha irmã. Eu falei, Chico, eu nunca vi você chorando pelos Nogueira, pelos Fontes, pelos Oliveiras, pelos Amaral, pelos Rocha. Eu nunca te vi chorando. A dor deles é diferente da sua irmã, da sua cunhada. Ou seja,
O Hamed está lembrando aqui que muitas das vezes a gente sofre muito só pelos da nossa família. Esquece dos outros. Aquele amor que a gente falou antes, que é uma questão divina, ele não tem diferença de qual lar nasceu, de qual barriga que saiu, de qual árvore genealógica faz parte. Ainda muitos de nós acreditamos sermos vítimas do pecado de Adão e Eva. As pessoas que acreditam ser vítimas da fatalidade continuam a apontar o mundo exterior como culpado dos seus infortúnios. As pessoas que acreditam ser vítimas da fatalidade continuam a apontar o mundo exterior como culpado dos seus infortúnios. E aí eu lembro novamente de Paulo em Efésios: desperta tu que dorme. Desperta tu que dorme. Porque muitas das vezes, amigos, nós estamos andando de olho aberto, mas estamos dormindo para as questões espirituais. E olha que de vez em quando a gente ainda faz uma prece de manhã, mas se comporta como zumbi o dia inteiro. Porque não percebe que nós fazemos parte do mundo. Nós somos e estamos. Nós estamos no mundo. No mundo macro. E Deus conta conosco. Essas pessoas recusam absolutamente reconhecer a conexão entre seus modos de pensar e os acontecimentos exteriores. Recusam a fazer a conexão entre o seu modo de pensar e os acontecimentos exteriores. São influenciadas pelas velhas crenças e se dizem prejudicadas pela força dos hábitos, pelas cargas genéticas e pela forma como foram criadas, afirmando que não conseguem ser e fazer o que querem. Não sabem, diz o benfeitor, que são arquitetos de seu destino? Essas pessoas não sabem que são elas que arquitetam tudo do seu destino? Nem se conscientizam de que o passado determina o presente, o qual, por sua vez, determina o futuro. Amigos e amigas, a gente precisa ter hoje algumas práticas que vão nos facilitar a próxima reencarnação. Vocês sabiam disso? A gente precisa fazer uma listinha. Na próxima reencarnação, eu não quero ter esse problema, não quero ter essa dificuldade, e trabalhar agora. Agora. Para facilitar a outra. Porque, não sei se vocês já perceberam isso, mas sempre terá amanhã. Isso é lindo, viu, gente? Sempre terá amanhã. Vocês já pensaram na Terra há 1 milhão de anos atrás? Quem estava lá imaginaria que hoje nós teríamos internet, banda larga, né? Videoconferência. Há 1 milhão de anos atrás, as pessoas pensavam isso? Mas eu vou contar um segredo para vocês. Daqui 1 milhão de anos à frente, teremos outras facilidades e outros desafios. Porque sempre existirá amanhã. E como há 1 milhão de anos atrás, Deus misericordioso, justo e bom atuava, daqui 1 milhão de anos à frente, ele também estará devotado a cada um de nós. Do mesmo jeito, com o mesmo fervor, torcendo para o nosso sucesso. E é por isso que a gente precisa ter essa listinha
de atuações atuais. Atuais. O que eu preciso fazer? O que dá para me fazer hoje à noite para me diminuir? O que dá para me fazer no final de semana? O que dá para me fazer daqui a uma semana? E vamos acompanhar isso muito fielmente. Muito fielmente. Para que a gente desencarne com muito mais facilidades no caminho. Ah, eu tenho medo de espírito. Começa a conviver com eles. Começa a conviver com os espíritos. Ah, eu tenho muito medo disso. Começa a fazer uma visita. Faz uma visita. Ah, eu tenho um medo de barata. Começa a estudar, a conhecer. Ah, eu tenho medo do espaço. Começa a estudar, a conhecer. Dizem que o amanhã não existe. Será, Marília? Será que não existe? Todos os nossos projetos se realizam amanhã. Aí o Emmanuel fala, o Hamed, né, fala aqui, somos arquitetos, projetistas. É isso? Projetistas do amanhã. E o amanhã vai ser hoje. Porque o hoje foi o amanhã de ontem. E a gente trabalhando para essa lapidação. E eu torço para que o nosso dia de hoje tenha sido maravilhoso, muito melhor do que a quinta-feira, do que a outra sexta. Porque a gente trabalhou para poder diminuir as nossas dificuldades. E eu lembrei, escutando o Delano, ele falando lá do livro Renúncia, da Alcione, lá nesse mesmo livro ela fala assim que não pode haver acordo entre o vício e a virtude. Olha que lindo! Não pode haver acordo entre o vício e a virtude. Eu preciso decidir. Preciso decidir. Necessito decidir, porque eu estou arquitetando o meu amanhã. Qual que é o meu objetivo? Jesus fala isso. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ou seja, eu preciso hoje estar pensando como eu serei quando chegar à condição crística. Olha que pensamento mais gostoso de ter todo dia quando acordar. Estou chegando. Jesus, estou chegando aí, viu? Estou na caminhada, hein? Daqui a pouco eu serei um Cristo. E aí a gente começa a melhorar as nossas relações. E aí quando chega alguém nos trazendo um problema, a gente usa a pedagogia do Cristo quando lhe é posto a mulher adúltera na frente. Qual que é a pedagogia do Cristo? Um problema chega, deixa eu pensar sobre ele. Porque Jesus, interessante, né? Na passagem com a mulher adúltera, Jesus agacha. Ou seja, o problema é um problema material. Jesus agacha. Aí eles insistem, nos dê uma solução. Aí Jesus levanta-se, ergue-se, inclina-se. Quando nós nos inclinamos, o que nós fazemos? Procuramos o alto. Quando nós agachamos, nós procuramos as coisas terrenas. Olha que ensinamento bacana nisso. Precisamos, frente a uma proposta, nos elevarmos. E aí Jesus olha para aquela mulher, olha para aqueles companheiros, irmãos, e dá um ensinamento divino. Divino. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Cada dia que amanhece, assemelha-se uma página em branco, no qual gravamos os nossos pensamentos. Pois é, Berenice, a minha página, todo dia de manhã, ela tem um monte de coisa para fazer. Ela nunca está em branco. Tem afazeres a rodo. Aí tem hora que é quase um caderninho
na hora que eu acordo, na hora que eu entro no corpo. Não vem mais em branco. Ou quem dera, Berenice, se ela viesse em branco. Porque tem as nossas outras existências, minha querida. As nossos atavismos, nossas virtudes, os nossos vícios. A página não vem em branco. A gente pode até querer começar de novo, mas a gente precisa da experiência do ontem para fazer um hoje melhor. A gente precisa do ontem. Não? Gente, vocês lembram quando eu fiz o primeiro estudo aqui na casa? Que desastre que foi! Hoje está até melhorzinho. Está melhorzinho, um pouquinho melhor. Obrigado, viu, por ter insistido comigo. Então, a gente precisa do ontem para construir, para melhorar, para se lapidar, para se amar, para se entender nessa engenharia maravilhosa de Deus. A nosso lugar. Semana passada, na outra semana, nós falamos isso. O Hamed pergunta, qual é o teu lugar na vida? Qual o teu lugar na vida? Eu preciso me encontrar. Conhece-te a ti mesmo não é à toa, gente. O autoconhecimento, o autodescobrimento não é à toa. Para que eu pare de me transformar numa pessoa de hábitos firmes, para que eu possa sair do automatismo e entrar num processo de fé raciocinada, de conhecimento raciocinado. Né? E aí, voltando aqui ao texto, o Hamed fala para nós assim, lembrando, né? Não sabem as pessoas que nós somos arquitetos do nosso destino. Nem se conscientizam de que o passado determina o presente, o qual, por sua vez, determina o futuro. A vítima, e aqui a gente lembra, né, que há muita injustiça no mundo, não é verdade, gente? Mas nenhum injustiçado. Existe muita injustiça no mundo, mas não tem nenhum injustiçado. Está tudo certinho, tudo bonitinho, pinguinho nos is direitinho. O Hamed fala, a vítima sente-se impotente e indefesa em face de um destino cruel. Aquele que não conhece a boa nova do Cristo, aquele que não conhece a Deus, se coloca como vítima, se sente impotente e indefeso em face de um destino cruel. E essa vítima, muitas das vezes, gente, se acha sozinha. Alguém consegue estar sozinho? Há essa possibilidade? Gente, no mínimo, nós estamos de 4. Acompanhados de Deus, sempre. Acompanhados do Cristo, sempre. Acompanhados do nosso anjo da guarda, sempre. E nós? Aqui, ó. Nós sempre estamos a 4. 4 espíritos, no mínimo. Por isso que a gente precisa de uma cama maior. Né? Por isso que a gente precisa de um sofá maior. Para caber todo mundo. Por isso que a gente precisa de um coração maior. De uma mente maior. Para que a gente receba o auxílio desses benfeitores. A vítima sente-se impotente e indefesa em face de um destino cruel, porque não conhece a Deus. Ela fica sem força nem capacidade de mudar. Repetidas vezes afirma, eu não merecia isto. Eu não merecia isto. A vida é injusta comigo. Nunca lhe ocorrendo, porém, que o seu jeito de ser é que materializa pessoas e situações em sua volta. O seu jeito de ser materializa pessoas e situações em sua volta. Gente, tem casos complicadíssimos. Um casal se une e
a esposa tem um hábito não bom. Aí o marido não gosta daquele hábito, separa. Une-se a outra. A outra também tem o hábito. E ele, insatisfeito, falou assim, poxa, mas é possível que eu não sei escolher, tem tanta mulher por aí, eu vou largar essa e vou escolher outra. Mas a sintonia dele, o pensamento dele, atrai aquela professora. Professora, que vai ensiná-lo a superar aquela dificuldade, que ainda é gritante para ele. Nunca ocorre à vítima que o seu jeito de ser é que atrai, que chama, que materializa pessoas e situações em sua volta. Olha que interessante isso. Eu caço a coceira. Eu gosto disso. Eu detesto aquilo. Vai acontecer, porque eu materializo. Eu vejo aquela coisa que eu detesto para tudo quanto é lado. Sempre vai estar acontecendo comigo. Tem 1 milhão de pessoas, mas vai se aproximar de quem? De mim. Por quê? Porque a minha mente está buscando. Eu busco. No universo, eu busco exatamente aquilo que me é caro, que está firme em mim. Eu busco o tempo todo. Coisas boas, coisas não boas. Coisas boas e coisas não boas. Porque quem dera se a gente pudesse, conseguisse só materializar pensamentos bons. A nossa vida seria muito boa. Mas a gente não consegue materializar só bons pensamentos. Nossa, mas que calorzão danado. Nossa, mas que frio danado. Nossa, mas que pernilongo danado. Nossa, não é assim? Em vez da gente virar e falar assim, Senhor, muito obrigado. Vou comprar um ventilador. Vou deitar perto da janela, vou deixar a janela aberta. Pode, esse calor deve ter alguma utilidade. Porque o Senhor é o Senhor da vida. E o Senhor sabe muito bem o que a gente necessita. Muito obrigado, Senhor, pelo calor. Então, a gente começa a materializar outros tipos de desejos. E eu já falei isso aqui para vocês. O desejo é um perigo. Porque nós não sabemos o que desejar. Nós sabemos o que desejamos. Mas não sabemos o que esse desejo vai acontecer em minha vida. Cuidado com os nossos desejos. Tem gente que quer ir para um lugar muito legal depois que desencarnar, né? Não é assim? Todo mundo, não, eu quero ir para um lugar melhor. Aí sabe onde eles querem ir? Para o nosso lar. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Está na beirada do umbral. Lá é umbral. Olha o seu desejo. Olha o seu desejo. Não, eu quero ir para o nosso lar. Você quer ir para o umbral? O nosso lar é uma casa espiritual de trabalho. Trabalho. No livro Nosso Lar fala, quem não se coloca como trabalhador não é bem recebido aqui. Lembram do Clarencio atendendo André Luiz e aquela senhora? Quantas horas a senhora tem de trabalho? Horas? Peraí. A senhora mereceu alguma coisa. E a gente está querendo, muitas das vezes, ir para um lugar gostoso. Gente, lembrem do livro Voltei? Frederic Figner, né? Vai para lá, faz, estuda, né? Aquela coisa toda. O que ele faz? Vem para a Terra trabalhar. Vai e volta, o trabalho. Olha como é que a gente não sabe o que deseja. A não ser
que nós já tenhamos a percepção de que o trabalho eleva, com calor e sem calor, no frio e na chuva. E aí o benfeitor continua a nos dizer: essas pessoas defendem seus gestos e atitudes infelizes, dizendo: meus problemas são causados por meu lar. Os outros sempre se comportam dessa forma comigo. Desconhecem que as causas dos problemas somos nós. E que ao renascermos, atraímos esse lar para aprendermos a resolver nossos conflitos. Amigos e amigas, tem vezes que sou eu o espírito obsessor da minha casa. Sabiam disso? Tem vezes que sou eu que levo a discórdia para minha casa. Não é o outro, não. Sou eu. Eu que acabo com a paz lá em casa. Uma fala mal colocada, um comentário não bom, um olhar não bom, eu estrago o clima da minha casa. Eu sou a pessoa chata lá. Mas o que eu faço? É fulano, é Beltrano, porque não fez do meu jeito. Não tem isso? O meu jeito, o meu gosto. Aí a gente vira uma vítima. Olha que interessante. E a coletividade? E o amor? Eu lembro do livro Agenda Cristã, que o André Luiz, né, a psicografia do Chico, na Agenda Cristã, o André Luiz fala assim, que nós deveríamos tratar os de casa como visita. Visita. Sabe aquela toalha que a gente guarda para aquela pessoa que a gente não sabe se vem, nem quando vem? Sabe que a toalha que está guardando, aquele momento especial daquela pessoa que você... Sabe aquele lençol que você está guardando para pôr na cama? Para aquela pessoa especial que você... Sabe? Aquele talher, aquela xícara, aquela toalha felpuda que ninguém pode pôr a mão, porque é para visita. Não é assim? Mas é. O André Luiz fala que a gente deveria fazer a cama com esse lençol para aquela pessoa que a gente ama. Aquele ser que chega na nossa casa, que a gente gosta tanto. A gente deveria oferecer para ele o de melhor que a gente tem. Que seja para a esposa, que seja para o marido, que seja para o filho, para o papai, para a mamãe, para o vovô. Use com eles de casa o que você tem de melhor. Use o que você tem de melhor. Porque senão as traças vão comer. Na hora que você for pôr a mesa, o lençol está furado. Aí você vai passar uma vergonha. Ou então vai pôr a pessoa para dormir no lençol, no negócio fedendo. A mofo, né? A naftalina, não sei se vocês lembram desse trem. Né? Então, a gente comete umas gafes e esquece dos nossos amores. Aquelas pessoas que, quando nós fomos reencarnar, nós pedimos para ir junto. Combinamos com o papai, com a mamãe, com os irmãos. Falei assim, olha, você vai na frente, mas, por favor, será que você podia me receber lá? Porque nós somos muito bons para fazer promessas quando estamos desencarnados, né? Mas quando estamos encarnados, nós esquecemos. Esquecemos as nossas promessas. Falei assim, ô fulano, eu vou ficar com você a vida inteira. Pode ficar feliz, tranquilo. Eu vou ficar com você a vida inteira. Mulher, mas eu vou precisar ir assim, assim, assado. Não tem problema, eu te amo. Eu vou aguentar todas as suas rabugices. Só que não. Né? Só que não. Então, a gente precisa utilizar o conhecimento para poder melhorar os nossos relacionamentos. Precisamos dos conhecimentos para mudar os nossos relacionamentos. E o benfeitor continua.
São os nossos comportamentos interiores que modificam o comportamento dos outros para conosco. Então, quando eu mudo internamente, a gente muda o externo. Vocês já repararam quando a gente sai de uma reunião, ou sai de algum lugar gostoso, que você chega em casa e você trata o outro tão bem que ele olha para você assim e fala assim, aconteceu alguma coisa. Está querendo alguma coisa. Não é assim? A pessoa fica desconfiada. Ixi, lá vem. Aí brinca, né? Não, deixa eu pôr a mão no bolso para ver se não é dinheiro. Não é assim? A gente precisa mudar. Amigos e amigas, o processo é de mudança. Processo de mudança. Daquele homem não bom para um homem aprontou alguma, isso mesmo. Daquele homem não bom para um homem, para uma mulher melhor. Gente, como é gostoso a gente fazer um carinho naquela pessoa que está com você há tanto tempo. Carinhozinho, senta perto. Que filme você quer assistir? Você quer um café? Vou buscar o chinelo para você. Nossa, fala que vai buscar o chinelo, a pessoa até olha. Nossa senhora, hoje o bicho vai pegar para o meu lado. Porque a pessoa, a gente repara que nem a gente está acostumado a receber carinho, nem a gente está acostumado a dar. Ouvir as pessoas estar próximas, isso mesmo, Tati. A gente não tem esse hábito de se aproximar, mas aguenta aquela pessoa todo dia, em vez de amá-la. A gente fica aguentando pelo hábito, esquece de prestar atenção. Gente, tem hora que a gente não enxerga o outro. Só vê que ele chegou, mas você não enxerga. Você não enxerga, não, chegou, mas você não vê a pessoa. O hábito de chegar a tal hora, então você preocupa se atrasar, mas você não presta atenção na hora que ele entra. Você não presta atenção na hora que ele está fazendo alguma coisa. Você serve o almoço e tudo, mas você nem olha para a cara dele. Sabe aquele automatismo, aquelas rotinas? E você esquece de olhar. E aí o benfeitor continua dizendo, se somos, pois, constantemente maltratados, é porque estamos constantemente nos maltratando e ou maltratando alguém. Gente, quando eu não consigo dar amor, eu não tenho. Quando eu não consigo receber amor, eu não sei o que é. Olha que interessante isso. Tem hora que eu falo assim, não, eu quero amor. Como é que é? Ah, não sei, ele tem que fazer alguma coisa diferente. Ela tem que fazer alguma coisa diferente, mas você não sabe nomear. Você não sabe identificar o que é que você gostaria. Ninguém pode fazer-nos agir ou sentir de determinada maneira sem a nossa permissão. Gente, aqui nós estamos falando para espíritos que estão buscando se esclarecer. Buscar admiração pela pessoa próxima. Isso mesmo, Eunice. Outras pessoas ou situações poderão estimular-nos a ter certas reações, mas somente nós mesmos determinaremos quais serão e como serão essas reações. Gente, controle. Nós precisamos ter controle. Não é controle de ser controlador, não. É controle de conhecer o que está acontecendo ao nosso derredor. Conhecer, não é de controlar, não. Ser o controlador, isso naquela hora. Não, é de entender como é que funciona aquilo. E na hora que você começa a ver a mecânica, a coisa funcionando, você fala assim, onde é que eu posso atuar para melhorar essas reações? E aí a gente precisa reagir como Jesus agiu. A gente não pode reagir como a gente reage, não. A gente tem que reagir como Jesus agiu. Diferente. As formas pelas quais reagimos foram moldadas pelas experiências em várias vidas e sedimentadas pela força de nossas crenças interiores. Mensagens gravadas em nossa alma. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque de vez em quando você se vê fazendo umas coisas lá de trás e você não gostava daquilo. Eu tenho um caso muito interessante que meu pai, ele tinha um relógio Oriento. Antigamente, né, usava aqueles Oriento, aqueles relojão, né, grandão. E meu pai fazia uma jogadinha assim com o braço, assim, que o relógio parava certinho para ele olhar a hora. E aquilo me incomodava.
Aí um belo dia eu comprei um relógio. Não é que eu fiz o mesmo movimento do meu pai? Igualzinho? E aquilo me irritava. Até hoje eu não uso relógio. Trauma! Eu não uso relógio. Toda vez que eu olho o relógio no braço de alguém, eu lembro do meu pai fazendo um movimento. E eu falei assim, eu não vou fazer esse movimento igual meu pai. Não vou fazer esse movimento. Sabe? Então, a gente traz muita coisa lá de trás, mas a gente não precisa repetir, a gente precisa analisar aquilo que está acontecendo. E aí ele finaliza dizendo assim, portanto, precisamos assumir o comando de nossa vida e sair do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis, que reclamam e se colocam como vítimas do destino. Admitir a real responsabilidade por nossos atos e atitudes é aceitar a nossa realidade de vida. Amigos e amigas, nós vivemos muito fora da realidade. As metas que alteram a sina de nossa existência. Nós vivemos fora da realidade. Em vez de atribuirmos aos outros e ao mundo nossas derrotas e fracassos, lembremos-nos de que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Ou seja, recomendaçãozinha, não duvida de Deus não, tá? Que ele sabe o que ele está fazendo. Não pensa diferente de Deus não, você está indo para outro caminho. Então, aceita que dói menos, né? Como diz os meninos. Se for de Deus, que a gente faça isso. É muito gostoso a gente buscar em nós as soluções para a nossa vida. A doutrina dos Espíritos, o Evangelho, Cristo deseja isso, que nós, olhando para o nosso interior, nós encontremos ali também a solução para as nossas vicissitudes. Bacana? Nossa, tinha tanta coisa, mas foi rapidinho. Que pena. Comentários, reclamações, protestos, dúvidas? Fiquem à vontade. Maravilhoso. Amei.